pessoal, olha o pastor Raul aqui em mais uma Quinta Teológica. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade, esse ponto central do cristianismo que é tão importante pra gente. Já lembrando vocês que nós temos o nosso curso Conhecendo a Trindade, o link tá no Linktree do Nascido, ó, aqui na descrição você encontra, ou no QR Code que tá na tela. Então vamos logo pro nosso estudo. O Deus Uno em três pessoas. Deus é uno em seu ser essencial, na sua substância. Nesse único ser existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três não são três indivíduos totalmente separados e distintos. São três indivíduos em que existe a essência, substância divina. Eu quero que você entenda que os três indivíduos não compõem a substância divina, pois assim eles estariam dividindo essa substância, e cada um dos três tem a substância no seu total, apenas uma substância, a mesma, não três substâncias distintas, três essências. Os sabelianos esquecem da capacidade de relacionamento de Deus. Essa concepção errada da Trindade diz que cada pessoa da Trindade é, na realidade, uma forma como o Senhor Deus se manifesta. Seria como se na criação Deus aparecesse como Pai, na redenção como Filho e agora nos santificando como Espírito Santo. Isso seria um absurdo, pois cada um dos três tem capacidade de entrar em relação pessoal total um com o outro, e não apenas com terceiros. O Pai fala, se relaciona com o Filho fala e se relaciona com o Espírito Santo. Inclusive envia o Espírito Santo pela promessa do Pai. Todos os três se relacionam entre si. Eles não se dividem. São três pessoas que são uma em sua substância ou essência divina. Não são três pessoas que dividem a substância, porque assim eles seriam pequenos e com isso eles não seriam Deus. Também não são três pessoas separadas, porque assim nós íamos ter três deuses, o que faria do cristianismo um politeísmo e não monoteísmo. A substância está inteiramente em todas as suas perfeições, majestade, grandeza, poder, glória e soberania. Quanto à hierarquia, em seu ser essencial ou substancial, não existe hierarquia entre as três pessoas da Trindade. O que existe é um primeiro lugar na ordem de existência. O Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro na ordem de existência, nem tanto cronológica. Essa ordem não faz do Filho ou Espírito Santo criaturas, porque esses dois são uno em substância ou essência com o Pai. Outro ponto para esse entendimento é que o tempo foi criado pelo Senhor, portanto Deus é um ser atemporal, então ele não tem início e nem fim. O tempo começou a existir após o Senhor criar, após a criação. Ele criou todas as coisas e a lei na qual todas as coisas existem. Entendendo essa questão, a gente entende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos no passado, não tem ponto de origem, e eternos no futuro, não vai ter um fim. Então, o Pai é o não gerado, o Filho foi gerado, não criado pelo Pai, e o Espírito Santo expirado pelo Pai e o Filho, e não criado. Quanto à função, a ordem de existência se reflete também na obra da criação, onde os três não têm uma hierarquia, mas eles têm funções diferentes. As três pessoas da Trindade, cada uma tem uma função. Um não se mete na função do outro. Isso é totalmente desnecessário, porque onde está um, os outros dois também estão, já que os três são um em substância, em essência. Não são três que dividem a essência, lembra? Dividindo, eles seriam menores e não seriam Deus. E não tem três essências separadas, senão nós teríamos o quê? Três deuses. Então, entendendo a essência, a gente pode entender que o Pai tem a função de Criador, mas o Filho e o Espírito Santo também participam. E onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo, e assim por diante. Então não existe uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Existem funções diferentes para cada um, mas onde um está, os outros três também estão. Então aqui a gente vê a perfeição do Senhor na Trindade, onde um não se mete na função do outro, porque eles são perfeitos, um em essência. Por isso, quando o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo para estar em nós,
Cristo também está em nós. Essas funções são: o Pai é o Criador, como está em 1 Pedro 4,19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador. Olha aqui, na prática do bem. O Filho é o Redentor e Mediador. Romanos 3,24 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 1, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Espírito Santo é o agente da santificação, segundo Tessalonicenses 2,13, na Ara. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Em 1 Pedro 1, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles operam em conjunto. Embora cada uma das três pessoas da Trindade tenha sua função, as três pessoas da Trindade operam juntas em todas as etapas de forma inseparável. João 14,10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Claro que uma pessoa da Trindade é enfatizada na sua função, mas nenhuma das três pessoas operam separados. Algumas passagens que atribuem obras de uma pessoa da Trindade para outra, por exemplo. Então, essa foi uma explanação geral sobre a Trindade, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui que eu expliquei para vocês é o quê? Isso que eu expliquei para vocês é o básico da doutrina da Trindade, uma doutrina central ao cristianismo, que nenhum cristão pode se dizer cristão se não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os três que ao mesmo tempo são um em essência. Tá bem? Então espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Não esqueçam, aqui embaixo tem o link, onde você tem o nosso Linktree, e lá tem o link para você conhecer o nosso curso Conhecendo a Trindade. Lá você vai conhecer tudo isso que eu expliquei nos mínimos detalhes. Então até a semana que vem com mais uma Quinta Teológica. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.